23 de setembro. Café com Deus Pai. Seja otimista. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre como pessoas negativas parecem atrair situações ruins, como se fossem ímãs para o infortúnio. Não se trata aqui de superstição ou de mergulhar em conceitos místicos. Longe disso. É sobre compreender o poder das palavras, que têm o potencial de materializar tudo o que proferimos, além de funcionarem como uma espécie de bússola, apontando a direção na qual seguimos. Assim, enquanto as palavras negativas nos conduzem a destinos incertos e muitas vezes frustrantes, as palavras de fé e esperança nos guiam por caminhos repletos de vitórias e conquistas no Senhor. Hoje, precisamos compreender a diferença entre pessoas comuns que tendem ao pessimismo e aquelas de fé que encaram a vida com otimismo. Quem é você nesse contexto? Uma pessoa comum, conformada ou alguém de fé e coragem? Os pessimistas costumam enxergar os problemas isoladamente, enquanto os otimistas são aqueles de fé e coragem, que compreendem que viver em justificativas e reclamações não os tornará vitoriosos. No máximo, gerará uma vida medíocre e frustrada. Portanto, não adianta culpar os outros ou terceirizar responsabilidades, entrando em desespero. É necessário confiar em Deus, pois somente nele encontramos força e coragem para seguir adiante. Não se conforme com a situação atual. Haja como um verdadeiro homem ou mulher de Deus, consciente de que, onde quer que esteja, é um instrumento nas mãos do Senhor, cumprindo seu chamado com a certeza de que Cristo está conosco, nos fortalecendo e guiando. A frase de hoje é: não use suas palavras para descrever sua situação, mas use-as para transformar a sua realidade. Repetindo, não use suas palavras para descrever sua situação, mas use-as para transformar a sua realidade. Hoje é o dia 266 de 365. A leitura bíblica de hoje é Hebreus capítulo 5 e a palavra-chave de hoje é otimismo. Então, retomando aqui a mensagem de hoje é: seja otimista. Não seja daquelas pessoas que reclamam. Quando você reclama, reclamar significa clamar duas vezes, é reclamar. Significa que você está se lamentando pela sua situação, por aquilo que você está vivendo de mal, e você reclama, você repete: eu estou na pior, eu estou sem dinheiro, eu estou sem condição, eu não tenho capacitação. Mas quando você deixa de reclamar, de falar a respeito da sua situação, mas você diz palavras que profetizam a mudança na sua vida, aí sim você começa a mudar a sua realidade. Está com problema financeiro? Diga: o Senhor é o meu pastor e eu sei que vou resolver essa situação. Está com problema financeiro? Sente-se, coloque numa planilha:
a minha dívida é tanto. Eu sei que, se eu fizer um planejamento com Deus, eu posso pagar essa dívida e resolver esse problema. Eu não tenho capacitação. Eu sei que existem lugares que trazem treinamentos que são gratuitos. Onde eu posso ir para fazer um treinamento sobre alguma habilidade que eu posso aprender para colocar em prática na minha vida? Quando você começa a pensar em soluções, a sua vida começa a mudar. Então, ao invés de reclamar, procure encontrar saídas. O meu casamento está muito mal. Vai terminar em um divórcio. Não diga isso. Diga, eu preciso resolver essa situação de conflito. A minha esposa sempre reclama disso. Ela faz isso que eu não gosto. Sente-se com ela e coloque uma lista de 3 coisas que você mais gosta dela e 3 coisas que você não gosta dela. E peça para que ela faça a mesma coisa, colocando as 3 coisas que ela gosta em você e as 3 coisas que ela detesta em você, e assumam um compromisso de, nos próximos dias, se ajudarem mutuamente, onde ela pode dizer a você: você pode fazer isso e aí eu vou ficar bem. E você pode dizer a ela: você pode fazer assim e assim, e então nós vamos ficar bem. Ao invés de reclamar de braços cruzados e ficar o tempo todo reclamando, comece a pensar em respostas, comece a pensar em saídas. Seja otimista, seja uma pessoa que fala: eu sei que tem como resolver isso. E se você deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, é impossível não dar certo. Como diz aqui o versículo que nós vemos, seja otimista é o tema da mensagem de hoje, e o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Se é Deus que nos fortalece, então Ele dá fé, Ele dá coragem, Ele dá capacidade, Ele dá inteligência, Ele dá sabedoria, porque Ele é o dono da sabedoria. Lá em Tiago está escrito, no capítulo 1, nos primeiros versículos: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aí o versículo 5, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e passa. Não pense tal homem, não pense tal pessoa, que receberá do Senhor alguma coisa. Não podemos receber nada de Deus sem fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, está escrito que a fé, entrando aqui na tela, colocamos aqui o versículo em destaque. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Veja que Hebreus capítulo 11 fala no versículo 1 que o que a fé é. A fé é a certeza, é a convicção. Eu tenho garantia, eu sei que eu vou receber as coisas que eu estou esperando. Então, eu espero receber um melhor casamento, a capacitação, a resposta de Deus, a cura da doença, a mudança da minha vida, a transformação da minha família. Eu tenho fé, eu tenho a certeza de que isso vai acontecer, porque eu espero isso e eu estou colocando isso na confiança em Deus. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, antes de acontecer, você já tem certeza. Quando você tem certeza, você já começa a agir
de uma maneira melhor. Se você pensa e fala assim, o meu casamento está indo de mal a pior, então só me resta o divórcio, você não faz força para mudar a sua vida. Você só vai fazendo coisas erradas e direcionadas para o divórcio. Você não se esforça, você fala assim, já acabou. Então, quando você diz palavras negativas, você vai declinando, vai decaindo. Mas quando você tem fé, você fala, eu sei que o meu casamento está com Deus. Então você tem força para começar a mudar o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes. Você começa a tratar bem o seu cônjuge porque você tem esperança, você tem fé. Eu tenho certeza de que esse casamento não vai acabar. E aí sim, a pessoa age como quem está dentro daquele casamento. A mesma coisa quando a pessoa pensa, minha empresa vai à falência. Quando a pessoa cruza os braços e diz que já acabou, qual o ânimo que ela vai ter para fazer uma capacitação, para se levantar e abrir um negócio e levar avante? Mas se a pessoa tem fé, eu tenho certeza de que Deus está aqui e vão aparecer clientes e eu vou fazer o melhor serviço e vou melhorar o meu produto e vou ser uma pessoa que atende melhor. Aí, com essas palavras de otimismo, você vai acordar, você vai melhorar o seu produto, você vai ter disposição para abençoar em oração o seu comércio, a sua empresa, a sua clínica, o seu pet shop. Eu não sei qual a área em que você trabalha, mas você vai ter ânimo. Se você trabalha com a carteira assinada, você vai dizer: esse negócio vai ser abençoado, eu sei que o Senhor estará comigo nesse lugar. Então, quando você tem fé, quando você tem certeza de que vai receber as coisas que você espera, você tem a prova de que aquilo é verdade, você age de maneira que tudo muda na sua volta. Portanto, como diz a mensagem de hoje, seja otimista. Lembre-se desse versículo de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos agora Vamos ler aqui mais uma vez a frase de hoje. Não use suas palavras para descrever sua situação. Não use suas palavras para dizer, eu estou mal, eu estou assim ou assim, mas use-as para transformar a sua realidade. Você transforma a sua realidade usando as palavras para declarar aquilo que você quer. O meu casamento é de Deus, a minha empresa é de Deus. Eu sei que vou vencer essa situação. Amanhã eu vou abrir a empresa e tudo será novo. Hoje mesmo, a partir de agora, eu declaro que a minha empresa é de Deus, o meu trabalho é de Deus, o meu casamento é de Deus. Eu sei que o meu casamento será abençoado, a minha esposa será uma bênção. Você diga que o seu marido será uma bênção. Diga, os meus filhos serão uma bênção. Diga, eu sei que o Senhor está me dando sabedoria, o Senhor me dá estratégia, o Senhor me ilumina o caminho, o Senhor me dá sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Leia depois Tiago, capítulo 1, versículos 4, 5, 6. Leia ali os primeiros versículos de que, se você tiver fé, o Senhor te fortalecerá. Vamos ler esse texto de Tiago juntos aqui. Aqui em Tiago, capítulo 1. Veja aqui o versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Você lê esse texto e pensa, como assim ficar feliz? Ele está dizendo, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Por que que ele fala? É Tiago que escreve essa carta. Veja, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. E aí ele fala que
Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Versículo 3: Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quando você usa a sua fé e derrota aquilo que está gerando o mal, a frustração em você, quando você vence essas provações, você fica perseverante, você fica mais forte, você fica mais resiliente, você consegue vencer outras situações mais difíceis, você consegue ter mais condições de estrutura para avançar para coisas mais altas. Versículo 4: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então ele fala que você tenha uma perseverança que ela seja perfeita. O que é uma perseverança perfeita? Você não desiste. Você não fica reclamando. Você passa a ser otimista, a ser uma pessoa de resistência, a ser uma pessoa que não se deprime, não fica preocupada facilmente. Você passa a ser uma pessoa mais forte, você passa a ser maduro. Como o texto fala aqui, ó, que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Agora no versículo 5: Mas se alguém tem falta de sabedoria, não sabe como resolver, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Deus quer dar sabedoria para que a resposta, a solução do problema venha sobre você. Agora o versículo 6, 7 e 8 fala assim: Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. 8. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, como nós lemos aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 até o versículo 8. Guarde essa palavra quando você estiver passando por uma situação, por uma provação. Sinta-se feliz porque é uma oportunidade para que você desenvolva a fé, para que você seja otimista, para que você amplie a visão, para que você peça sabedoria para saber como derrotar, como vencer, como passar por cima, como passar pelo lado dessa situação, tendo perseverança, tendo mais resistência e mais habilidades e mais capacidades para avançar para coisas maiores que Deus tem para você. Uma situação que parece levar ao divórcio pode tornar o seu casamento uma referência para salvar outros casamentos. Uma empresa à beira da falência, com a sabedoria de Deus, pode representar um caso que pode ser mostrado para outras empresas de que Deus pode mudar a situação. Um produto, um serviço que pode ser melhorado no meio de uma provação, pode mostrar para outros como testemunho do quanto Deus pode mudar uma realidade para algo melhor, porque quando você exercita a sua fé, você alcança coisas maiores em Deus. Retomando a frase de hoje, não use suas palavras para descrever sua situação, mas use as suas palavras para transformar a sua realidade. Então, hoje é essa mensagem. A palavra-chave, como nós vemos aqui, é otimismo. Hoje é o dia 266 de 365 e a leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo 5. Vamos agora para a leitura bíblica. Hebreus,
capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Antes de lermos aqui Hebreus, capítulo 5, uma pequena explicação. O livro de Hebreus é uma carta que foi escrita por um autor desconhecido. As pessoas acreditam que quem escreveu Hebreus pode ter sido Paulo, porque a forma como o livro foi escrita indica a autoria de Paulo. Outras pessoas dizem que pode ter sido escrito por Lucas, porque Lucas era grego, então ele tinha uma tendência de ser historiador, e Lucas, que também era médico, foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Como Paulo era um fariseu eram pessoas que estudavam muito as escrituras, então tinham muito conhecimento da Bíblia. Como Lucas, embora fosse grego, viveu muito tempo com Paulo, acreditam que ele tenha estudado tudo sobre os hebreus e isso o deu capacidade para que ele escrevesse a carta para os hebreus. E uma terceira linha diz que quem escreveu Hebreus foi um sacerdote desconhecido. Então, o livro de Hebreus, ele é uma carta que é escrita para os hebreus, para que eles entendam o plano de salvação em Jesus. E nós lemos Hebreus na mensagem aqui do Café com Deus Pai, o Hebreus capítulo 1, no dia 16 de setembro. Hebreus capítulo 2 foi na mensagem do dia 17 de setembro. Hebreus capítulo 3 nós lemos no dia 18 de setembro. Hebreus capítulo 4 nós lemos na mensagem de ontem, 22 de setembro. Hoje é dia 23 e nós vamos ler Hebreus capítulo 5. E nós já falamos que Hebreus, no capítulo 1 e no capítulo 2, o objetivo é falar que Jesus é superior aos anjos. A carta aos Hebreus é uma carta que tem como propósito revelar para os hebreus que Jesus é aquele que dá salvação. Muitas pessoas acreditam, entre os hebreus, que deveríamos prestar culto aos anjos. Então, o autor de Hebreus pega o capítulo 1 para dizer: Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, ele detalha como Jesus é superior aos anjos e ele mostra que os anjos são seres espirituais que entregam bênçãos para o povo de Deus, mas Jesus é superior aos anjos. No capítulo 3, o autor de Hebreus explica que Jesus ele é superior a Moisés, porque o povo hebreu, alguns acreditam em anjos e outros acreditam que devem prestar culto a Moisés, porque Moisés foi um antepassado que guiou o povo do Egito para a Terra Prometida. O povo hebreu, quem conhece a história desse povo, eles foram escravos por 400 anos no Egito. E Moisés foi levantado por Deus para conduzir o povo até a terra de Israel. Então muitos dizem, Moisés é o nosso sacerdote. Hebreus capítulo 3, o autor fala que Jesus é superior a Moisés. No capítulo 4, que nós lemos ontem, o autor explica que Jesus é o nosso grande sacerdote. O que significa que ele é o nosso grande sacerdote? É que é por meio de Jesus que nós podemos chegar até Deus. E agora, nós vamos ler aqui no capítulo 5, ele vai dizer que Jesus é o nosso grande sacerdote e Jesus, ele é superior a Moisés. Então, os capítulos 3, 4 e 5 estão insistindo na ideia de que Jesus é superior a Moisés, porque Deus usou Moisés para ajudar o povo para sair da escravidão no Egito para chegar até a terra prometida.
E de Moisés, Deus estabeleceu os sacerdotes. Deus disse para Moisés assim: você vai pegar Arão, que é da tribo de Levi, e todos os descendentes de Arão serão os sacerdotes do povo de Israel. O povo de Israel é formado por 12 tribos. O povo de Israel é descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Cada um dos 12 filhos teve seus descendentes. A reunião dos 12 filhos, das 12 tribos de Jacó, forma o povo de Israel. Deus falou para Moisés: pegue o terceiro filho de Jacó, que era Levi, e disse assim: de Levi virão todos os sacerdotes. Então, entre as 12 tribos do povo judeu, eles acreditam que só pode ser sacerdote quem é descendente de Levi. Só que Jesus, ele é descendente de Judá, que é o quarto filho de Jacó. Então Jesus, ele é da quarta tribo. Existem 12 tribos. Foi estabelecido por Moisés que todos os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Então, Jesus, sendo da tribo de Judá, ele não poderia ser sacerdote. Só que Hebreus, capítulo 5, essa explicação que eu estou falando é para entendermos aqui o que vamos ler. Então, Hebreus, capítulo 5, ele explica que Jesus não é da tribo de Levi, só que ele é superior a Moisés, ele é superior a Levi, porque ele tem um sacerdócio que vem diretamente de Deus. Ele recebeu um chamado direto de Deus e ele é superior a Moisés. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 5, versículo 1. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então ele está explicando aqui, quando o grande sacerdote aqui, todos os anos tinha um homem que era chamado, que era nomeado como sacerdote. Assim como nós, aqui no Brasil, fazemos eleições e escolhemos o presidente, o governador, o prefeito, o povo de Israel fazia uma reunião e escolhia o sumo sacerdote, que é aqui nessa Bíblia fala o grande sacerdote. Então, o autor está explicando: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e é nomeado para servir a Deus em favor do povo. O papel do sacerdote era oferecer sacrifícios e ofertas para Deus em benefício, em favor do povo, para que o povo recebesse o perdão dos pecados. Então ele está explicando aqui: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. 2. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. Então ele está dizendo aqui: o grande sacerdote, ele é uma pessoa, como qualquer um. Então, quando ele escuta os pecados das pessoas que vão até ele, ele entende os pecados das pessoas, porque ele próprio é um ser humano, ele próprio tem as suas fraquezas, então ele consegue ser tolerante, ele consegue ter paciência com os ignorantes e com os que cometem os erros. Versículo 3. E porque ele mesmo é fraco, ele precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Então, o sumo sacerdote, que era o grande sacerdote, tinha alguns ritos que ele próprio realizava, sacrifícios por ele mesmo. Agora, versículo 4. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus
que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Então ele está dizendo, aquele que quer ser um grande sacerdote não pode dizer assim, eu vou ser o grande sacerdote. Ele tem que participar da eleição. E ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus, que quando acontece a eleição e aquela pessoa é escolhida para ser o grande sacerdote, aquilo aconteceu pela vontade de Deus. Assim como aconteceu com Arão. Arão era irmão de Moisés, que era da tribo de Levi. E Deus disse para Moisés, você vai escolher o seu irmão, Arão, e ele vai ser o primeiro grande sacerdote. E só vai ser sacerdote todos os descendentes de Levi. Moisés era descendente da tribo de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó. Então, eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó. Só os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes. E eles faziam eleições e escolhiam entre os filhos de Levi aquele que seria o grande sacerdote. O primeiro grande sacerdote foi Arão. Aí, versículo 5. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser um grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. Esse texto que está escrito aqui entre aspas, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai, está escrito no Salmo de número 2. O autor de Hebreus está dizendo aqui, Cristo não escolheu ser o nosso grande sacerdote. Deus chamou Jesus. Deus chamou Cristo dizendo, você é o meu filho. Eu te gerei. Eu hoje sou o seu pai. Então ele está dizendo, Cristo, ele não escolheu ser o grande sacerdote. Foi o Deus também que escolheu Cristo para ser o sumo sacerdote. Agora, versículo 6. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Esse texto aqui está escrito no Salmo 110, no versículo 4. Lá no Salmo 110, no versículo 4, está escrito isso. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, o Salmo 110 é uma promessa de Deus falando a respeito do futuro, de que Jesus seria um sacerdote, só que o sacerdócio de Jesus seria diferente do sacerdócio de Levi. Enquanto que Arão foi sacerdote da tribo de Levi e ele tem uma origem terrena, porque Arão era descendente de Levi, Jesus, aqui no versículo 6, ele é sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O que significa isso? Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote que aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 14. Lá no capítulo 14 de Gênesis, aparece que Melquisedeque era um sacerdote da cidade de Salém, que depois se tornou Jerusalém. E a Bíblia fala que ele apareceu do nada para Abraão e abençoou Abraão. E a Bíblia fala que Abraão foi abençoado por causa de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura misteriosa na Bíblia. Ele só aparece em Gênesis, no capítulo 14, e a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Todo-Poderoso, que ele abençoou Abraão e que ele depois desapareceu e Abraão foi abençoado. O que isso significa? Melquisedeque, ele tem um sacerdócio eterno. Ele aparece como sacerdote do Deus Todo-Poderoso, sem uma ligação com ninguém. Enquanto que Arão é descendente de Levi e existe uma descendência no sacerdócio,
Melquisedeque, ele tem o seu chamado de sacerdote direto de Deus. Ele aparece no caminho de Abraão e ele desaparece, não indicando um começo no tempo e um fim no tempo. E o sacerdócio de Melquisedeque, portanto, é um sacerdócio eterno. Ele vem de Deus e ele não tem fim. Enquanto que o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Moisés, o sacerdócio dos levitas, ele dura apenas aqui na terra. Enquanto a terra existir, os descendentes de Levi são sacerdotes, mas depois, na eternidade, não há mais necessidade de sacerdotes. Só que Jesus, como nós falamos, ele é da tribo de Judá. Então, ele não é da tribo de Levi. Tecnicamente, para os hebreus, Jesus jamais poderia ser sacerdote. Só que o escritor de Hebreus está dizendo que, lá no Salmo 110, lá no Salmo 2, o versículo 5, está escrito que Deus disse para Jesus: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Ele está defendendo um argumento. Jesus é o filho do próprio Deus. No versículo 6, ele defende o segundo argumento. Jesus, no Salmo 110, no versículo 4, está escrito que o sacerdócio dele é um sacerdócio que vem de Melquisedeque. Não vem de Levi, mas só que o sacerdócio de Levi é terreno e tem começo, começa em Levi e termina na terra. Agora, o sacerdócio de Jesus é superior, porque o sacerdócio de Jesus vem de Melquisedeque, aquele que abençoou Abraão, e Abraão foi o avô de Jacó. Abraão foi pai de Isaac, repetindo, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de 12 filhos, os 12 filhos formaram as 12 tribos. Deus escolheu Levi, que era o terceiro filho de Jacó, para estabelecer os sacerdotes. Só que, antes de Levi ser o sacerdote, lá no passado, Deus levantou Melquisedeque para abençoar Abraão, que é o patriarca, o primeiro dos hebreus. Então, quando o escritor aqui de Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Jesus vem de Melquisedeque, ele está dizendo Jesus é superior a Levi, porque Jesus ele é sacerdote em razão de Melquisedeque, aquele que abençoou o pai Abraão. Então, o ministério de Jesus é superior. O ministério de Jesus não tem limite no tempo. Ele é eterno. Ele vem direto de Deus e ele não termina. E o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio que vem direto de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Deus realmente ressuscitou Jesus. Enquanto ele estava na terra, ele orava, ele pedia que Deus operasse, e Deus operava milagres, porque ele era dedicado a Deus. Agora, versículo 8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Aqui no versículo 8, ele está dizendo, Jesus era o Filho de Deus. Ele já estava com Deus. Ele era eterno. Mas ele, quando assumiu a forma humana, ele aprendeu pelos sofrimentos a ser obediente. Ele aprendeu pelos sofrimentos a resistir e a permanecer, a ser perseverante, a ser obediente. Ligando com a mensagem de hoje, seja otimista, quando nós passamos pelos sofrimentos, nós precisamos continuar sendo obedientes a Deus. É isso que nos torna filhos de Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele, quando assumiu a forma humana, ele também sofreu, como eu e como você. Mas ele resolveu ser sempre obediente, resistindo, e até quando ele foi para a cruz para ser morto, ele resistiu e foi obediente. E deixou-se matar. Ele deixou-se morrer. Ele tinha todo o poder. Quando ele foi capturado, quando Judas o traiu, Pedro,
que era um dos discípulos principais de Jesus, pegou a espada e cortou a orelha do soldado que se chamava Malco. Jesus pegou a orelha, colocou de volta em Malco e disse para Pedro: guarde a sua espada. Ou você não acha que, se eu quisesse, poderia chamar e clamar ao meu Pai para que ele enviasse uma legião de anjos e eu seria livre disso? Então Jesus disse, ele tinha o poder de clamar a Deus para sair do propósito de ser morto, mas ele foi obediente até a morte. Agora o versículo 9: e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, depois que ele foi aperfeiçoado, ou seja, depois que ele venceu, que ele foi perfeito, que ele obedeceu perfeitamente a Deus, que ele morreu e depois ele foi ressuscitado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Todo mundo que recebe Jesus recebe a salvação eterna. Todo mundo que recebe Jesus e obedece a ele recebe a salvação eterna. Então, versículo 10: e Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então ele está dizendo, Deus chamou Jesus para ser o grande sacerdote. Veja que quando o escritor de Hebreus fala isso para os hebreus, ele está dizendo assim: Hebreus, embora Jesus seja da tribo de Judá, Judá era o quarto filho de Jacó, ele não é da tribo de Levi, foi o próprio Deus que chamou Jesus. Então ele está dizendo, Jesus, ele recebeu o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece de repente com um chamado divino para abençoar Abraão. Abraão era o ancestral de Jacó. Ele está dizendo, Jesus é superior a Moisés, é superior a Levi, é superior a Arão. Moisés era descendente de Levi. E aí Deus falou para Moisés, é a tribo de Levi que vai ser o sacerdote, que vai vir os sacerdotes para o povo para os hebreus. Nomeie o seu irmão Abraão, ele vai ser o primeiro. Arão, nomeie Arão, o seu irmão, ele vai ser o primeiro, e os descendentes de Arão, todos eles serão os próximos sacerdotes. Só que Jesus vem e Deus fala assim, você é o grande sacerdote, na ordem de Melquisedeque. Versículo 11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Veja que o autor de Hebreus entende que é muito difícil para o povo hebreu entender isso. Para o povo hebreu, Jesus foi apenas um homem que veio de Deus, realizou grandes milagres e nada mais que isso. Até hoje, se você conversa com um judeu que é judeu puro, ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, foi um homem que apareceu por aí, mas nós aprendemos que grande sacerdote, o sumo sacerdote, tem que ser descendente de Levi. E ele não é da tribo de Levi, ele é descendente de Judá. E o autor de Hebreus sabe que isso é difícil de colocar na cabeça dos hebreus. Por isso que aqui no capítulo 5 ele está se esforçando para dizer, Jesus é o grande sacerdote. Versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ele está dizendo, vocês deviam ler as Escrituras e perceber que Jesus é o grande sacerdote agora. Mas vocês não conseguem entender. Aí versículo 13. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Versículo 14. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Ele está agora chamando o povo dos hebreus de crianças. Está dizendo, vocês não entendem nada. Já deveriam ter percebido
que Jesus tem o sacerdócio superior ao de Moisés, mas vocês não entendem. E esses últimos versículos aqui, o 12, o 13 e o 14, nos indicam, são usados por muitos estudiosos da Bíblia para dizer que foi Paulo que escreveu essa carta. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, Paulo, ninguém tem dúvida que quem escreveu a carta para os coríntios foi Paulo. Lá, Paulo fala assim: vocês estão como crianças bebendo leite. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja aqui o texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Versículo 2: tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Versículo 3: porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Então, esses versículos mostram Paulo usando o argumento de que os coríntios eram as pessoas que nasciam na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Então, ele escreveu uma carta para os coríntios. Ele escreveu duas cartas, e aqui é a primeira carta que ele escreveu. Primeira carta para os coríntios, e aqui no capítulo 3 ele fala isso para eles. Vocês são como crianças, e crianças bebem leite e não comem comida sólida. Então, lá em Hebreus, quando nós lemos os últimos versículos do capítulo 5, quando ele fala, vocês são como crianças, ali existe uma indicação para que os estudiosos digam que o autor de Hebreus é Paulo. Voltando aqui para Hebreus capítulo 5, nós vemos, portanto, que o capítulo 5 tem como objetivo reforçar a ideia de que Jesus é o nosso grande sacerdote. É ele que se oferece na nossa frente para apresentar a nossa vida para Deus e derramar a salvação para nós. Então, se você quer ser filho de Deus, o sacerdote que nos apresenta a Deus é somente Jesus. Ele é o grande sacerdote. E se você quer ser filho de Deus e nunca aceitou a Jesus, ou se você já aceitou e se desviou por algum motivo, hoje é tempo de você renovar a sua aliança com Deus, ou de você fazer a sua aliança com Deus e se tornar filho de Deus. Quando Jesus veio aqui na terra e ele foi obediente até morrer por nós naquela cruz, e quando ele entregou a vida dele naquela cruz e derramou o sangue dele, eu e você recebemos o perdão dos nossos pecados. Quando você recebe Jesus, você está dizendo: eu reconheço que ele morreu por mim, que o sangue dele foi pela minha vida. Então eu recebo esse perdão dos meus pecados. E quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. E você recebe o seu nome escrito no livro da vida. É um livro que fica no céu, que é o registro de nascimento no céu. Que significa que quando você morrer aqui na terra, a sua vida começa lá, porque o seu nome está nesse livro da vida. E quando você aceita Jesus, enquanto você está na terra, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, para ajudar você a segui-lo até a chegar na eternidade e entrar no céu. Então, se você quer receber essas bênçãos de, primeiro, receber o perdão dos pecados, segundo, tornar-se filho de Deus, terceiro, ter o nome escrito no livro da vida no céu, que garante que quando você morrer, você entra lá de maneira direta.
E 4, receber o Espírito Santo para ficar aqui na terra, recebendo a luz dele para segui-lo. Então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome, perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui na terra até chegar na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração você recebeu Jesus e agora você pode procurar uma igreja ou uma comunidade de fé que pregue exatamente que Jesus é o nosso Salvador e que as orações devem ser feitas todas a Ele. Siga nessa igreja e sempre ore apenas a Jesus. No livro de Salmos, no Salmo 115, está escrito na palavra de Deus o seguinte. Veja aqui o Salmo 115, versículo 4. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. 5. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. 6. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. 7. Têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Versículo 8. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então veja que o Salmo 115 fala claramente que nós não devemos adorar nenhuma imagem e nenhum santo, porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, mãos que não podem pegar, têm pés, mas não andam, da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Jesus está vivo. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo. Ore somente a Jesus, porque hoje ele está à direita de Deus e intercede por todos aqueles que falam com ele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente e tenha otimismo. Seja otimista, conforme a mensagem que nós lemos hoje no Café com Deus Pai. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.